posso, tem que ser breve, porque eu vou ter tempo. Muita coisa que Deus já fez por mim. Muito. Mas eu vou falar um pouco da montanha, tá? Quando eu fiz a inscrição, fiz no último dia, praticamente no último minuto, por conta de um problema pessoal. E naquele momento que eu fiz a inscrição, eu vi que Satanás começou a usar de forma para que me atrapalhasse aí, né? Eu fiquei doente, fiquei internado, e na quinta-feira eu fui. E lá fui muito confrontado, de várias formas. Eu sabia o que eu ia passar, pelo menos eu imaginava. Mas o que mais me chamou a minha atenção, tudo, que eu fiz toda a caminhada, mas até então eu não sentia o mover. Eu observava, eu olhava, eu sou muito observador. Eu olhava, eu sentia o mover das pessoas, e isso me fazia bem, porque eu via que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de todo mundo. Mas até então eu não tinha observado qual era o meu propósito. E em determinado ponto da caminhada foi quando o Espírito Santo falou comigo. Falou de uma forma muito clara, como sempre falou. Eu sou batizado desde os 14 anos de idade, por conta própria. Procurei a igreja, procurei a palavra por conta própria. Eu não tive uma família equilibrada emocionalmente, e muito menos na vida espiritual. Mas isso é uma outra coisa. E ali o Espírito Santo falou comigo. Eu não me lembro, eu acho que foi em um lugar que a gente almoçou, depois que a gente passa ali pelo Cacau, que a gente almoça e tem, né? Enfim. E ali quando a gente começou, nós entramos em oração. Eu estava numa parte um pouco mais alta, e eu dei uma panorâmica e vi o mover do Espírito Santo nas pessoas que estavam em nós, né? Mas até ali a coisa não estava me incomodando. Quando eu olho para todas as pessoas que estavam servindo, aí sim, ali foi o gatilho. Porque o Espírito Santo fala para mim: Marcelo, tá vendo esses meninos aí, esses jovens? Era para você estar aí, liderando, trabalhando, porque você tem um chamado, e você sabe que você tem um chamado. Então aquilo me constrangeu. E me constrangeu de uma forma que eu desabei. Na verdade, me perguntaram como você define o legendário em uma única palavra. E eu acredito que eu consegui fazer isso. Eu defino o legendário para mim como um lembrete de quem eu sou e de o que eu tenho que fazer. Essa foi a chave. E ali o Espírito Santo falou: Marcelo, tem menino aí que vai ter a idade de ser seu filho, e eles estão. E ali, gente, eu desabei, e Deus falou comigo, e a coisa foi mudando, a coisa foi acontecendo. E às vezes a gente tem que ter esse despertar, a gente tem que ter esse mover, porque você começa a entender que realmente as coisas são espirituais. Eu vi muita coisa, já vivi muita coisa e já vi muita coisa. E Deus já fez milagres em minha vida. Aleluia. E, nossa, eu até digo, pastor, que eu acho que eu sou um... Eu até digo que eu acho que eu sou um Davi. Porque pensa num homem abençoado e milagres infinitos que Deus fez na minha vida. Mas aí depois você fica como Jonas. Deus te manda, Deus tem um propósito, Deus fala o que você tem que fazer, mas você desvia seu caminho, e aí é onde mora o perigo. Então a gente tem que entender que a gente que tem um chamado, a gente tem que seguir, a gente tem que caminhar, e não tem nada nessa caminhada da gente que não leve a Cristo. A gente tem que entender e perceber isso. Essa é a única coisa que vai nos levar ao alvo: Cristo. Amém, irmãos?